Muito bem, e aí a gente está continuando agora a nossa série de vídeos, conversando um pouco agora sobre as próstatas grandes, Daniel. Então, vamos lá, eu sou Carlos Watanabe, como vocês já conhecem, urologista do canal da Veridium, o Dr. Daniel Petris, nosso amigo aqui, também meu parceiro de cirurgia, a gente opera junto há um bom tempo, né, Daniel? Exatamente. Então, e agora a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre as próstatas grandes. O paciente, ele tende, como eu já falei em outros vídeos, né, ter um aumento da próstata. A partir dos 45, 50 anos, faz parte da fisiologia do homem ter uma hiperplasia prostática. Alguns esse crescimento vai ser mais lento, outro vai ser mais rápido. E mesmo com medicamento, alguns pacientes vão ter progressão no crescimento da próstata. Ou outros pacientes que não faziam acompanhamento já vão fazer um diagnóstico de uma hiperplasia prostática já bem significativa. Quando a gente fala isso, só para deixar limites, seria próstata acima de 80 a 100 gramas. Uhum. E normalmente essas próstatas desse tamanho, a gente não pode adotar tratamentos semelhantes para as próstatas menores de 80 gramas, porque o tratamento fica ineficaz, aumentando o risco de complicações e de necessidade de reabordagens. E até pouco tempo atrás, quando não existiam algumas tecnologias, a principal forma de operar esses casos, né, Carlos, era a cirurgia tradicional aberta. A gente fazia uma cirurgia de corte, né, e fazia uma boa cirurgia, porém sabendo das complicações, dos riscos, do retorno ao trabalho em mais tempo, a recuperação mais tardia desse paciente, porém eram boas cirurgias. Eu acho que até vale a pena falar, né? Essa cirurgia aberta, ela existe hoje ainda, hoje em dia é feita, né? Tanto no serviço público como privado. Eu acho que só mudou um pouquinho as abordagens que a gente faz, mas a cirurgia que a gente tira aquele miolo da próstata com o dedo, a gente aperfeiçoou. Tem outras tecnologias que simulam esse tipo de cirurgia, mas desde 1900 a gente faz a cirurgia de prostatectomia para enucleação da próstata e com bons resultados. O grande problema é sangramento, que nem você falou. A questão das complicações da cirurgia aberta, da cirurgia de você tirar o miolinho da próstata, é que realmente o paciente fica internado vários dias, lavando a bexiga com a sonda. Então tem muita gente que, com certeza, quem está assistindo aí, está vendo o canal, tem algum parente que já foi submetido a essa cirurgia no passado, década de 80, 90, não tinha outra coisa além da RTU e essa cirurgia aberta. E o paciente fica internado muitos dias lavando a bexiga e tem um risco de transfusão sanguínea que chega de 20% a 30%, que é muito alto, né? A RTU tem um risco de transfusão muito baixo, né, que a gente sabe, mas quando a próstata é muito grande, aí esse problema se torna maior, né, o risco de sangramento, de complicações. E aí hoje a gente vai discutir um pouco, eu acho que, sobre os novos métodos. Então o que a gente pode fazer nessas próstatas muito grandes? A gente faz cirurgia aberta ainda, a gente vai fazer uma cirurgia robótica, vai fazer laser, como é que a gente escolhe o método, como é que são as coisas. E eu queria, Daniel, assim, aproveitando, puxando o gancho, o que você faz atualmente no seu paciente que chega no seu consultório privado, que tem recurso, que diz assim, doutor, eu quero fazer o que tem de melhor. Você faz, o que você tem preferência? A gente faz muita cirurgia robótica, né, por causa de câncer de próstata. Então vou aproveitar e perguntar para você, puxar um pouquinho mais para a cirurgia robótica. O que você acha da cirurgia robótica? Se aplica a todos os pacientes? Tem algum paciente que você não faz? Escolhe fazer um laser? O que você tem feito? Então, a cirurgia robótica para hiperplasia prostática volumosa, né, esses casos acima de 80 a 100 gramas, é uma cirurgia muito eficaz. Ela se demonstrou, além de ser uma ótima cirurgia para câncer de próstata, ela também se mostrou uma cirurgia muito boa para doença benigna da próstata. Ela é muito boa porque o paciente se beneficia de várias coisas que a cirurgia robótica traz, que é uma cirurgia minimamente invasiva, tá? Ela consegue reduzir drasticamente a quantidade de sangramento em relação à cirurgia aberta, e isso fazendo com que o paciente possa ter um menor trauma cirúrgico, uma recuperação mais precoce e normalmente conseguindo ir para casa no dia seguinte após a cirurgia. Então, isso é uma grande vantagem para o paciente. Se você oferece ao paciente uma cirurgia e explica os detalhes da cirurgia e fala que existe uma grande chance desse paciente ir para casa no dia seguinte, o paciente, ele, com certeza, ele fica muito mais animado, mesmo sabendo que é uma cirurgia de grande porte. Sim.
E em relação à cirurgia robótica, a gente, primeiro, tem que ter um treinamento. Como qualquer método, qualquer cirurgia, o médico tem que estar capacitado. Cirurgia robótica, cirurgia laser, o HoLEP, a cirurgia aberta, todas as cirurgias, o médico tem que estar capacitado. E eu acho que é importante o paciente ele conhecer seu médico, pedir as orientações de quais são as possibilidades cirúrgicas e saber se o médico que ele acompanha está capacitado para aquela cirurgia. Porque não adianta o paciente querer fazer uma cirurgia com aquele médico se o médico não tiver habilidade ou até um treinamento adequado para aquela metodologia. É melhor ele fazer uma cirurgia que o médico domina a tecnologia, que ele vai fazer bem, do que forçar uma outra metodologia que ele não tem tanta segurança e tendo um maior risco de complicações. Correto. Isso aí eu acho que se aplica, né, como você falou, para cirurgia robótica, para cirurgia com laser, para qualquer cirurgia. Então a gente não está falando aqui de uma coisa, o processo de fazer uma cirurgia, ser cirurgião, né, é uma arte. Eu sempre falo isso para os residentes, para os colegas. Então fazer cirurgia é uma arte que envolve o quê? A gente precisa ter de dedicação, precisa treinar, precisa conhecer, perguntar, questionar. A gente precisa estar num aperfeiçoamento constante. Não importa se é a tecnologia mais nova, a tecnologia não faz a cirurgia. Quem faz a cirurgia é o cirurgião. Então é bem lembrado isso aí, Daniel. Então bacana. Então cirurgia robótica, geralmente para próstatas grandes, parece ter um bom resultado. Isso aí a gente já vê na prática, né, Daniel? Com certeza. Então a gente vê os nossos pacientes indo de alta no dia seguinte, muitas vezes fica com irrigação, aquela lavagem na bexiga. Lavando a bexiga por pouco tempo. Então é raro da gente ver um paciente hoje em dia que precisa lavar a bexiga durante mais do que 24 horas. Agora tem uma coisinha que é a sonda, o tempo de sonda, né? Então, em geral, a gente acaba deixando a sonda aí uns 3 dias, né, 5 dias, para a bexiga poder cicatrizar. E muitas vezes o paciente não entende, poxa, doutor, mas estou indo embora no dia seguinte, você falou que a cirurgia foi boa. E aí eu tenho que ficar com a sonda mesmo, 3 a 5 dias? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem muitos pacientes que ficam realmente incomodados com isso. É porque a sonda é realmente um dispositivo extremamente importante, Sim. Porém incômodo, né, para o paciente. Então, e essa realmente é uma dificuldade da cirurgia robótica, é uma cirurgia que a gente precisa da sonda por algum tempo. Existem alguns protocolos que estão fazendo essa retirada precoce, porém sempre tendo o risco de ter, às vezes, uma obstrução, e isso acaba sendo um trauma para o paciente. O paciente faz uma cirurgia que foi bem feita, ficou boa, você tenta acelerar a retirada da sonda até, às vezes, para poder ajudar na ansiedade do paciente em relação àquela sonda, mas você acaba piorando a situação. Então, primeiro, acho que é importante a gente conversar com o paciente sobre a necessidade da sonda, por alguns dias, pelo menos, mas também oferecer para o paciente outras metodologias, outros métodos que talvez possam ter um tempo de sonda mais curto, caso essa seja um bloqueio do paciente, é realmente uma limitação de aceitação do paciente. E aí entra a cirurgia de laser, ou cirurgia do HoLEP, né? E o que você acha, Carlos, sobre o HoLEP em relação ao intraoperatório, né? Resultado, alta precoce, como é que funciona o HoLEP? Tá certo, no geral, né? No geral. Então assim, eu sou um entusiasta da cirurgia robótica, isso aí é fato, a gente trabalha junto, então você sabe disso. Então acho que para enucleação da próstata com a cirurgia robótica, ela faz aquela cirurgia que a gente fazia antes da cirurgia aberta, com uma taxa de recuperação melhor, com pouco sangramento e com um alto grau de sucesso. Mas ainda assim, quando a gente faz a cirurgia robótica, a gente tem que passar pela barriga, né? Pelo abdômen do paciente. Então a gente faz aquela cirurgia que é laparoscópica, só que a gente acopla o robô. Então a gente faz uns furinhos na barriga do paciente. Eu acho que essa que é a grande limitação da cirurgia robótica. É que tem aquele paciente, por exemplo, que já fez alguma cirurgia prévia no abdômen. Aquele paciente que tem uma tendência a ter o intestino mais devagar, que vai recuperar mais devagar. Aquele que a gente está preocupado com isso, de ter que manipular o abdômen do paciente, aí eu acho que o HoLEP ele é imbatível. Então o HoLEP, só para lembrar quem está assistindo a gente, o HoLEP é aquele método que a gente faz uma enucleação da próstata com Holmium laser. Existem outros métodos também que fazem enucleação de próstata com laser, mas esse é o mais famoso, chama HoLEP. Então HoLEP. O HoLEP a gente vai por dentro do canal da urina, que nem a RTU, que nem a raspagem. A gente não faz nenhum corte no abdômen. E a gente vai lá e vai tirando o miolo da próstata como se fosse uma tangerina. Então, imagina uma tangerina que tem a casca, a gente tira só o miolo da próstata. É a mesma coisa que a gente faz com o robô, só que com o robô a gente tem que atravessar a bexiga. A gente abre a bexiga por cima e tira por cima.
Aqui a gente vai por dentro do canal. Aí diz, poxa doutor, mas aí eu tenho uma próstata de 150 gramas, uma próstata grande. Tudo bem, você vai abrir a bexiga por cima e tira o miolinho, como se fosse o caroço de abacate. Mas e por dentro do canal, que é um tubinho pequenininho? Como é que vai tirar essa próstata? Como é que vai fazer? Então a gente vai soltando com laser, então tem uns vídeos aí, vocês podem acompanhar, ver no nosso canal, a gente tem os vídeos mostrando, mas a gente solta tudo aquilo ali, joga para dentro da bexiga e depois a gente aspira. A gente tem um aparelhinho, um morcelador, a gente puxa aquilo ali, aspira e tira tudo como se fosse uma fitinha. Então é bem tranquilo, dá para fazer. Eu acho um excelente método, o Rollep. Tem uma grande vantagem, que é a questão de sangramento, mesmo como a gente usa um laser, ele coagula bem onde está sangrando. Limitações que eu acho do laser, do Rollep. Próstatas muito grandes, muito volumosas. O médico tem que ter uma experiência grande em fazer isso. Quando a gente faz a cirurgia robótica, a gente tem que ter uma experiência grande, treinamento bom, mas se a próstata tem 100 gramas ou a próstata tem 300 gramas, faz pouca diferença na hora que a gente está operando, se a gente já tem experiência. Tá? O que eu vejo, né, Carlos? E eu conversando até com outros colegas urologistas, é um pouco da dificuldade relacionada à curva de aprendizado do Rollep. É verdade. Né? Então, é uma tecnologia, como você falou, muito boa, né? Que é uma cirurgia, a gente pode até quase falar minimamente invasiva, não é que nem aquelas outras que já foram discutidas, mas é uma cirurgia que o paciente normalmente também tem uma alta precoce, vai embora no dia seguinte, e com uso curto de sonda também, né? Mais curto do que no caso da cirurgia robótica, mas é uma metodologia que exige uma grande dedicação do cirurgião urologista no aprendizado, então isso é uma certa limitação no momento inicial. Sim. Então é fundamental, quando vai fazer essa cirurgia, procurar um profissional que esteja treinado, habilitado, já com experiência, para poder fazer uma boa cirurgia, porque Correto. Como qualquer cirurgia, se você não estiver bem habilitado, você não vai fazer uma cirurgia eficaz com bons resultados funcionais. Verdade. Então, o Rollep, o laser, né, a gente sabe que tem uma curva de aprendizado longa porque ela é completamente diferente das outras cirurgias que a gente está acostumado. Acaba que, quando a gente faz cirurgia robótica, a gente faz muita cirurgia de câncer de próstata. Então, a gente acaba ganhando bastante experiência em fazer uma abordagem que é parecida, né? É lógico que na cirurgia de câncer de próstata a gente tem riscos maiores, a gente mexe com inervação, é um pouquinho diferente. Eu vejo que a plataforma que a gente utiliza é a mesma. É a mesma, exato. E a posição que a gente coloca o paciente é a mesma. Já no laser, muda completamente, a gente tem que fazer um novo aprendizado mesmo. Então, por isso que a curva de aprendizado é um pouquinho mais longa. Então, assim, mas são dois métodos que eu acho que são excelentes, um complementa o outro. Eu acho que se você tem um médico que sabe fazer esses dois métodos, você está com boas opções na mão. Tanto o laser quanto o robô vão ser boas opções para pacientes com próstatas muito volumosas. E aí eu queria conversar contigo sobre um outro método, sobre o Aquablation. Então, a gente, nos Estados Unidos, está cada vez mais se disseminando esse método chamado Aquablation. Então, só para pontuar aqui como é que é esse método, a gente faz um ultrassom, é um método robótico também, só que é automático. Então, a gente coloca lá o aparelho no paciente, coloca o ultrassom, coloca esse aparelho dentro do canal da urina, também não tem corte nenhum no abdômen, a gente aperta um botão e ele faz aquela parte de ablação, de retirar o miolo da próstata rapidamente. Ainda é um método que eu acho que está sendo estudado, né, Daniel? Então, está no comecinho, mas tem estudos já de um período um pouco mais longo de acompanhamento, que tem mostrado bons resultados, inclusive para essas próstatas grandes, até 150 gramas. E aí eu queria saber um pouquinho de você, assim, você acha que isso aí vai pegar aqui no Brasil? Tem alguma limitação que você viu nas discussões? O que tem de diferente? Você acha que vai realmente ter um espaço para o Aquablation se chegar aqui no Brasil? Então, o Aquablation, como você já explicou, é uma tecnologia nova, né, recente. E a grande vantagem do Aquablation é porque é uma tecnologia também endoscópica e que ela tem duas formas de visualização, que é a imagem da ótica, do cistoscópio, acoplado com ultrassom, né? Dessa forma, o urologista ele consegue, através do software, fazer um planejamento cirúrgico para cada tipo de próstata. Então, as próstatas, mesmo que tenham tamanhos similares, elas podem ter formatos diferentes. Sim. E quando você vai fazer uma cirurgia de próstata, você tem que pensar não só na retirada, na abertura do canal, mas também na parte funcional, na questão da ejaculação retrógrada, que é uma queixa que os pacientes têm após uma cirurgia de próstata. E com a Aquablation, além de você conseguir fazer uma boa abertura da próstata pelo método que ele utiliza jatos
de água com alta pressão, porém sem estar quente, são jatos frios, você consegue fazer um planejamento tentando preservar o ducto ejaculatório e assim também melhorar a parte funcional sexual desse paciente. Então, os estudos, ainda são poucos estudos, porém, tanto para próstatas pequenas, abaixo de 80 gramas, quanto para próstatas acima de 80 gramas, os estudos têm mostrado bons resultados. Não tem muito tempo de segmento, porém são bons resultados. Os pacientes têm apresentado boas taxas de melhora funcional, e tanto miccional como também sexual. Então eu vejo como um método, mais um método disponível para chegar no Brasil e que vai ajudar muito o paciente. Agora, é claro, a gente sempre tem que levar em consideração também quando chegar a questão de custo, treinamento, vai ser um método que vai exigir um treinamento da equipe cirúrgica, mas é mais uma ferramenta que a gente vai poder ter à disposição para esses casos de próstatas grandes. Legal, bacana. Então, eu acho que a gente conversou aqui sobre 3 métodos muito interessantes. A gente já falou bastante sobre próstata aqui no nosso robótica, no nosso canal. Então, tem muita informação bacana na página. Tem a questão do roll-up, que a gente faz bastante, já tem uma casuística muito boa. Então, aqui em Brasília, a gente já tem uma taxa de sucesso legal. Mas todos esses métodos a gente tem que saber qual é o paciente que vai se encaixar. Então, converse com o seu urologista, veja o seu problema, alinhe as suas expectativas, saiba quais são os efeitos do tratamento e o que a gente espera de pós-operatório. Acho que é fundamental. A gente sabe que tem particularidades em cada uma, por exemplo, no roll-up tem a questão de ter um pouco mais de ardência no canal do que na cirurgia robótica, às vezes pode ter um pouco de urgência urinária a mais, dá vontade de ir no banheiro mais vezes. Na robótica tem aquela limitação que você falou, que é a questão da sonda, a gente tem que deixar por segurança uns 3 a 5 dias, no roll-up a gente tira já no dia seguinte. Então, vai ter vantagens e desvantagens de acordo com o paciente. Hoje em dia a gente tem uma medicina individualizada, eu acho que é isso que a gente procura aqui na Veridium. Então, agradeço aí a todos, acho que foi uma excelente discussão. Curta o nosso vídeo aí, assine o canal e a gente está à disposição para conversar sobre novos temas em tecnologia, em urologia, e a gente se vê em breve.